Vivemos em um mundo onde tudo grita por atenção. As telas piscam, as notificações vibram e a mente corre atrás de metas que talvez nem sejam nossas. No meio desse barulho, há uma voz que sussurra. Uma voz suave, mas insistente. Uma presença silenciosa dentro de você que tenta guiar seus passos, mas quase ninguém escuta. A maioria aprendeu a silenciar essa voz, a ignorá-la, a sufocá-la com expectativas, rotinas e máscaras. Mas e se essa for a única voz que realmente importa? Carl Jung, o pai da psicologia analítica, chamou essa voz de self. Não um eu que você inventa para agradar os outros, mas o eu que já existe em sua essência mais profunda. Aquele que não precisa de aprovação, que não está em guerra com o que sente, que já sabe o caminho, mesmo quando você se sente perdido. Esse self é como um farol interno. Ele não grita, ele espera. Espera que você desacelere, que olhe para dentro, que tenha coragem de se lembrar de quem sempre foi. Mas entre você e essa voz existe um muro invisível. Um muro feito de máscaras, papéis sociais, expectativas e principalmente de medo. Desde cedo, aprendemos a construir essas máscaras. Elas nos ajudam a sobreviver, mas também nos afastam da nossa verdade. Jung chamava isso de persona, a face que mostramos ao mundo. Mas atrás dessa persona, existe algo mais sombrio e mais real. Algo que você talvez evite olhar, a sombra. E é aí que começa a jornada. A sombra não é o mal em você, ela é tudo aquilo que você esconde. Suas emoções não aceitas, seus desejos reprimidos, seus traumas não resolvidos, suas forças que você não reconhece. Ela é feita de tudo o que você não quis ser, mas também é a porta para aquilo que você pode ser. Jung dizia: aquilo que você mais precisa será encontrado onde você menos quer olhar. Encarar a sombra não é uma punição, é uma libertação. Quando você a integra, descobre partes suas que estavam adormecidas. Força, criatividade, compaixão. E começa a se ouvir pela primeira vez aquela voz que sempre esteve ali. O self começa a se manifestar. Mas ele não fala em palavras. Ele fala em símbolos, em sonhos, em sincronicidades, em pressentimentos. Essa é a linguagem do inconsciente. O inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas. Ele é um sistema vivo, autônomo, que se comunica com você o tempo todo, através de sonhos que se repetem, de sentimentos que não fazem sentido lógico, de coincidências tão precisas que parecem impossíveis. Essas são mensagens do self tentando guiar você de volta para casa. Mas para escutá-las, é preciso silenciar o ruído. É preciso estar disposto a ouvir, mesmo quando o que você ouve é desconfortável. A jornada de escuta é o início da individuação. Individuação não é se tornar alguém novo. É se tornar quem você sempre foi. É alinhar o que você sente com o que você pensa e o que você faz. É integrar todas as partes do seu ser, luz e sombra, razão e instinto, dor e cura. É um processo contínuo, não um destino final. Mas a cada passo, você sente mais coerência, mais clareza, mais sentido. E quanto mais você caminha, mais percebe que sua vida não é um acidente. Que há uma inteligência maior dentro de você tentando emergir. Um chamado que pulsa. Esse chamado nem sempre é confortável. Ele pode vir como uma crise, uma ruptura, um vazio. Mas toda dor emocional carrega uma mensagem. Às vezes, o sofrimento é o único caminho que o self encontra para ser ouvido. Ele sacode o mundo que você construiu com base em ilusões para que você possa reconstruí-lo em cima da verdade. E a verdade começa com a aceitação da sombra. Ao aceitar a sombra, você começa a perceber o poder que estava escondido. A autenticidade floresce, o medo diminui. E o mundo externo começa a refletir essa mudança. Quando você começa a viver em alinhamento com o self, algo muda. As decisões se tornam mais leves, as relações mais sinceras, as buscas mais autênticas. Você deixa de viver para impressionar e começa a viver para expressar. Expressar sua essência, seu chamado, sua singularidade. Mas esse alinhamento exige atenção. Ele não acontece no piloto automático. Ele pede presença, escuta e coragem. Porque viver como quem você é de verdade
é nadar contra a corrente, mas é também o único caminho que leva à paz interior. Existem muitas forças que tentarão te impedir: medo do julgamento, apego ao passado, padrões antigos. Mas nenhuma dessas forças é mais poderosa do que o chamado do Self. O problema é que estamos tão acostumados a viver no modo de sobrevivência que esquecemos como é viver com propósito. Sobrevivência grita, propósito sussurra, e é no silêncio que você ouve. Quer saber como começar a escutar esse chamado? Comece observando seus sonhos. Eles são mensagens diretas do inconsciente. Mantenha um diário. Escreva o que lembra, mesmo que pareça sem sentido. Depois, observe os símbolos que aparecem. Eles são pistas do que precisa ser visto. Crie momentos de silêncio na sua rotina, nem que sejam 5 minutos por dia. Desligue o celular. Sinta a respiração. Deixe a mente descansar. Nesse espaço, o Self pode emergir. Outra prática poderosa é a imaginação ativa, um método que Jung utilizava para dialogar com o inconsciente. Basta fechar os olhos, visualizar uma cena ou símbolo recorrente e permitir que ele interaja com você. Pergunte, escute, anote. Tudo isso são formas de abrir canais, de afinar sua escuta. Mas lembre-se, o Self não fala como o ego. Ele não exige, ele convida, ele não força, ele guia. E esse guia já vive dentro de você. Ele está te chamando, agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. Enquanto algo dentro de você reconhece essas palavras não como novidade, mas como lembrança. Porque, no fundo, você já sabe. Só precisa lembrar. A linguagem do Self é simbólica. Isso quer dizer que ela não se expressa de forma lógica ou linear, como a linguagem racional que usamos no dia a dia. Ela fala através de imagens, metáforas e emoções. Quando você tem um sonho marcante, quando sente que algo tem um significado maior, ou quando uma coincidência parece carregar uma mensagem, isso é o Self se comunicando com você. A alma é poética, não literal. Aprender a decifrar essa linguagem simbólica é como reaprender a ler, não com os olhos, mas com a intuição, com o coração, com a presença. E onde mais essa linguagem aparece? Nos relacionamentos. Porque as pessoas à nossa volta funcionam como espelhos. Tudo aquilo que admiramos ou rejeitamos no outro está refletindo algo que está ou está faltando dentro de nós. Quando alguém nos irrita profundamente, é provável que esteja tocando numa parte da nossa sombra que não queremos olhar. Quando sentimos uma conexão inexplicável com alguém, pode ser o Self nos guiando para uma lição importante. As relações humanas não são apenas encontros, são oportunidades de individuação, são laboratórios vivos onde a alma se revela. E quando a vida desaba? Quando você entra em crise, sente que perdeu o sentido ou não se reconhece mais? Paradoxalmente, esse pode ser o momento mais fértil da jornada. Jung dizia que o caos precede a transformação. Crises existenciais são convites. Convites para olhar para o que você ignorou, para acolher o que você rejeitou, para renascer. O Self, às vezes, precisa romper com tudo o que você construiu com base no ego para poder emergir. E embora pareça que tudo está desmoronando, na verdade, você está se reorganizando por dentro. Está nascendo de novo. Por fim, é importante lembrar que essa jornada não é sobre saber mais. É sobre ser mais. Não adianta entender todos os conceitos se eles não se traduzirem em escolhas reais. Viver o chamado do Self é tomar pequenas decisões todos os dias que honram quem você realmente é. É dizer não quando todo mundo espera que você diga sim. É seguir um caminho que faz sentido para você, mesmo que os outros não entendam. É viver em coerência, em verdade. E essa verdade já está aí dentro. Ela não precisa ser criada, só precisa ser ouvida.